Então, pessoal, vocês acreditam numa ética natural? Eu digo isso como a visão ou como a audição. Então, gente, nesse vídeo, que é o terceiro vídeo da série sobre esse livro aqui, do professor Alan Haworth, eu vou questionar um pouquinho este princípio dessa ética natural, ou a alegação desta ética natural, com base numa crítica que é feita no argumento consequencialista. Esse argumento que atende à linha utilitarista, mas que serve a maior parte das correntes libertárias. O consequencialismo é o que justifica o argumento da busca pelo bem maior ou do bem para mais gente, que acaba estando por trás da maior parte das explicações libertárias. A questão é que isso necessariamente admite o mal. Imaginemos a seguinte situação. Dentro de um presídio, duas facções entram em guerra por causa de um crime, de algo que aconteceu ali dentro. E isso acaba gerando a morte de muita gente, eles começam a perder o controle da situação, até que os líderes pegam algumas pessoas e culpam essas pessoas e punem essas pessoas publicamente e divulgam isso, alegando que estavam punindo os responsáveis pelo início dessa situação de motim, vamos dizer assim. Ora, essas pessoas inocentes, elas teriam sido utilizadas como um artifício para o bem maior, e isso não teria problema ético algum, seguindo a lógica consequencialista. Então, neste ponto, percebe-se que usar alguns para o benefício de todos fere o princípio de que somos entes isolados e que a sociedade não existe, apenas convivemos. A partir disso, podemos reformular o mesmo ponto em termos de direito, estabelecendo que ter um direito é ter uma reivindicação contra os outros. E esses outros devem respeitar, tratando você de certas maneiras e outros não. Nenhuma ética consequencialista consegue explicar o fato de que as pessoas têm direitos. É nesse contexto que se constrói o argumento anticonsequencialista para direitos morais. John Rawls resolve o problema de maneira contratualista. Ele admite uma função redistributiva para o Estado, algo negado pelos libertários. Por outro lado, o argumento anticonsequencialista demonstra que temos algum direito, só não consegue ser preciso em qual ou quais. Como poderiam ser aplicados no sentido de garantidos? Então o ponto é, não há nenhuma garantia de cumprimento. No caso, você pode ser sim um dos escolhidos para fazer o sacrifício pelo bem comum. E não há como negar que isso pode ser uma atitude ética. E por quê? Ora, porque o bem recebido por cada indivíduo no grupo com essa atitude será maior que o bem recebido por cada indivíduo do grupo caso a opção de não fazê-lo. Sendo assim, você está e não está protegido pelo conjunto ético. A mesma coisa pode ser dita em relação ao direito de propriedade. Não existem garantias éticas. Só que para os libertários, o direito fundamental é o direito à propriedade. Só assim eles conseguem escapar das críticas. Portanto, tem que estabelecer a propriedade a partir de um princípio ético. Por exemplo, é só assim que eles conseguem fugir da crítica do ladrão que pede dinheiro para devolver o bem que roubou, por exemplo. Ou até mesmo a crítica lá das abelhas, que eu falei no vídeo passado, que está linkado aqui embaixo. Assim, não seria um sentido teleológico, uma espécie de totalitarismo de mercado. Seria apenas o resultado da lógica natural. O mercado aí aparece como natural. Sendo assim, não seríamos, nessa analogia, abelha. Estaríamos sendo pessoas indo em direção ao bem. E aí o bem que eu estou falando é no sentido platônico da coisa, indo para o caminho ideal, naquilo que seria o melhor. Alegar que a intuição serve como garantia quando não há coerção só pode ser falso. Ora, a intuição não é uma e é condicionada pelo meio e, ademais, não pode ser falseada. Que garantia temos de que eu e você
teremos a mesma intuição. Um exemplo trazido pelo professor Haworth é o casamento. O casamento, tanto o monogâmico quanto o poligâmico, pode ser explicado por consequencialismo intuitivo. E aí, qual é o correto? Mesmo a mesma pessoa pode, e sempre faz, estabelecer intuitivamente preceitos éticos contraditórios para situações diferentes. Por exemplo, quando se apresenta um dilema, como no caso do motim que eu citei há pouco. Nesse exemplo, tomemos o imperativo categórico. Qual seria a atitude moralmente desejável? Ora, cada indivíduo vai justificar, vai buscar uma justificativa de acordo com o seu próprio conjunto de crenças e valores. E eu não preciso nem dizer, né, gente? A posição do indivíduo nessa escolha é fundamental. Por exemplo, se você é um indivíduo que vai ser sacrificado ou você não vai ser o indivíduo que vai ser sacrificado. Ora, a sua opinião sobre o assunto é altamente condicionada somente por esse fato, né? Voltando então lá para o exemplo do casamento, pensemos numa abordagem consequencialista. É possível perceber que podemos chegar a distintas construções. Reparem, gente, o nível de satisfação é suficientemente subjetivo a ponto de produzir essa distorção. Os libertários acreditam resolver isso alegando que não há a possibilidade de interferência na autonomia do outro. E com isso eles desprezam o problema prático lá do exemplo do motim. Só que essa posição é contraditória em relação ao argumento intuitivo. Vocês certamente já ouviram falar na história bíblica lá do bom samaritano. A interpretação intuitiva condicionada que temos é: ele ajudou, era sua obrigação moral. Pela ética libertária, ele até poderia ajudar, mas não seria sua obrigação moral. O mesmo princípio lá da inviolabilidade do indivíduo, a alegação de que ele não pode ser um meio, que é utilizada lá para fugir da questão do motim, porque cada indivíduo seria um fim em si mesmo, também pode ser utilizada para o exemplo do bom samaritano. Só que aí, se pensarmos, somos conduzidos a um argumento contra-intuitivo. Então, reparem, em alguns momentos a ética se baseia na intuição, e em outros não. Portanto, é contraditório. A questão é que existe uma ética libertária que é alegadamente intuitiva, porém, pode também ser o oposto. Segundo eles, pode ser boa. Porém, não há nada, absolutamente nada, que obrigue os outros a aceitar. Não dá para obrigar os outros a aceitar, porque não dá para fazer eles mudarem automaticamente os seus próprios princípios éticos historicamente construídos. Os libertários, de modo geral, partem de questões meramente formais para fazer um reducionismo e se decidir por silogismo. Ainda no sentido de tentar demonstrar isso que eu estou falando desde o início do vídeo, eu vou trazer aqui mais um exemplo trazido no livro do professor. Vamos ao caso do médico e do cabeleireiro, que eu vou chamar aqui de barbeiro, tá? Por que o professor Haworth usa esse exemplo? Bom, porque esse exemplo é utilizado por Nozick para criticar Bernard Williams, que faz uma formulação utilizando tal exemplo. A ideia é que tanto o médico quanto o barbeiro, na hora de escolher a profissão, se baseiam numa lógica interna. Então Nozick interpreta essa alegação de Williams da seguinte maneira: a condição que levaria um médico a tratar seria a ausência de saúde. No bem do argumento se exclui, evidentemente, a medicina preventiva. A meta interna seria recuperar a saúde do paciente. Então essa é a razão de existir do médico, a tal meta interna. Esse argumento que Nozick critica de Bernard Williams aparece no texto The Idea of Equality. A partir dessa interpretação, Nozick argumenta que o critério para estabelecer a preferência de utilização de mão de obra médica escassa é a necessidade médica, na visão de Williams. E aí, para contra-argumentar, ele compara com o barbeiro. Por analogia, ele vai dizer que a meta interna do barbeiro é cortar cabelo. Portanto, o critério para a alocação dos recursos seria a necessidade de corte de cabelo. Aí ele simplesmente argumenta que se a meta interna do barbeiro não for cortar cabelos e for juntar dinheiro para pagar as contas, não teria problema nenhum em estabelecer como critério para alocar a sua mão de obra, que é um recurso escasso, somente para quem pode pagar. Ele conclui questionando em que o médico
difere. Então, para tentar deixar mais claro, vamos ver de maneira um pouquinho mais criteriosa essa crítica. Então, para Nozick, a afirmação de Williams pode ser assim organizada. Vamos chamar isso de reivindicação 1. O grau de necessidade de cuidados de saúde deve ser o critério para a alocação dos recursos médicos. O critério pagamento não deve contar. Reivindicação 1. Agora imaginemos um princípio P. O princípio P seria: para a atividade que parte de um princípio interno, o grau de necessidade é o critério para a alocação do recurso. Agora, pensemos na reivindicação 2. A reivindicação 2 seria: e outros critérios, como o pagamento, não são relevantes. Agora vamos ver como é que fica o barbeiro. O critério para a realização de cortes de cabelo deve ser o grau de necessidade de cortes de cabelo. E outras necessidades não devem contar. Para Nozick, a afirmação 1 contém o princípio P e, consequentemente, também a reivindicação 2. Ele demonstrou, como eu disse há pouco, que a reivindicação 2 é falsa. Então, para ele, a reivindicação 1 e o princípio P também são falsos. Ele conclui que uma meta interna ou objetivo interno, tanto de um barbeiro quanto de um médico, pode conduzir esses profissionais a alocar o seu recurso escasso para quem pode pagar. Então, na interpretação de Nozick, há uma relação de interdependência entre as afirmações, algo que não é necessariamente verdade. Por exemplo, se o barbeiro for um racista, já não é verdade. No caso aí, a afirmação 1 não seria verdade, porém a 2 continua sendo verdadeira. Esse barbeiro racista aí distribui os cortes segundo o seu próprio princípio. E para ele não é necessário pagamento. Ele aloca para os mais necessitados desde que não sejam negros. Mas vamos ver isso aí com um pouquinho mais de calma. Nozick utiliza o princípio P para interligar as reivindicações 1 e 2. Vamos imaginar essa estrutura como 1. Para Nozick, X e Y compartilham características comuns. No caso aí, para você entender, médicos e barbeiros. Agora imaginemos 2. Se a proposição P, o critério deve ser a necessidade, é verdadeira para X, é também verdadeira para Y. Então, para qualquer X e qualquer Y, onde X e Y compartilham características em comum, a proposição P é verdadeira para X, então é também verdadeira para Y. Ele faz isso para alegar que a afirmação 1 tem uma aplicação contraintuitiva, e assim a afirmação 2 é falsa. O problema é que a suposição de Nozick só vale para aquelas proposições P, cuja verdade é uma característica ou resulta daquelas características compartilhadas por X e Y. Quer ver? Suponha então que X seja um gato. Se assim o for, também é verdade P que X é um membro da família dos felinos. E se Y também for um gato, então o princípio P é verdadeiro. Y é um membro da família dos felinos. Mas considere que seja verdade P que X chama-se Miau. Y também é um gato e compartilha de muitas características em comum com X. Então devemos concluir que Y também se chama Miau. Ora, é evidente que não. Agora, voltemos ao médico e ao barbeiro. É verdade que podem ser apresentados como atividades que partem de lógica interna. Também é verdade que o critério alegado por Williams para a distribuição dos cuidados médicos é a necessidade. Então essa é a reivindicação 1. Só que, gente, isso só valeria para o barbeiro se, ao considerarmos as duas atividades, desprezarmos as demais relações sociais a elas relacionadas, e essas relações criam diferenças. Sim, e evidentemente, diferenças de importância em cada atividade para a sociedade. E além disso, gente, para Nozick, a relação entre X e Y através do princípio P, no caso entre o médico e o barbeiro, tem implicação mútua. Assim eu poderia concluir que um médico pode cortar meu cabelo, assim como um barbeiro pode fazer uma cirurgia. Ou seja, estabelecer como critério para ligar X e Y o princípio
P, mesmo diante de preposições que envolvem uma partida de uma lógica interna, não faz o menor sentido. Mas vamos lá. Você, sendo um defensor do livre mercado, certamente não concordaria que um barbeiro fosse forçado a cortar cabelos de acordo com a necessidade da população. Mas quer ver como o meio importa? Imaginemos que estamos num ambiente racista, de leis Jim Crow, por exemplo. Nesse ambiente, os negros são privados do direito de cortar o cabelo. Nessa situação, seria igualmente fácil achar errado qualquer tipo de política que, em termos de saúde pública, obrigasse alguns barbeiros a cortar os cabelos dos negros? Eu imagino que aí já mude um pouco de figura. E sabem por quê? Por causa de instintos, como o sentimento de dor e o desejo de afeição. Por exemplo, Nozick diz que Williams sustenta que o princípio da necessidade deve anular o da capacidade de pagar. Então ele diz, ora, assim um cirurgião plástico deveria operar primeiro o nariz de um milionário de nariz mais feio do que o de um milionário de nariz menos feio. Só que tem um flagrante erro nessa interpretação aí, e tem a ver com o que eu acabei de dizer. O fato da atividade médica também partir de uma lógica interna não elimina outros fatores. Haworth cita que é muito comum médicos trabalharem no sistema público de saúde, atendendo preferencialmente os mais necessitados, se tiverem condições simplesmente de se manter. Gente, é bastante razoável imaginar e encontrar pessoas que entendam como normal e aceitável a existência de um sistema de saúde pública, justamente por isso. A saúde pública existe justamente para aqueles que não podem pagar. Agora voltemos lá para o nosso exercício de imaginação de um ambiente de leis Jim Crow. Não seria também razoável imaginar que muitas pessoas concordariam com uma medida parecida com essa, no sentido de atender os negros que não têm barbeiros para cortar o cabelo? Supondo que, partindo de uma lógica interna, os barbeiros racistas se neguem a cortar o cabelo dos negros, seria uma restrição de liberdade criar um programa tipo de saúde pública? Ora, se imaginarmos o mesmo caso dos médicos, esse sistema poderia atender aqueles barbeiros que, partindo de uma lógica interna, gostariam de cortar de quem precisa, desde que pudesse se manter. Mas, gente, onde é que está a centralidade do erro da interpretação de Nozick às palavras de Williams? Williams vê diferenças no grau de importância das atividades. Ele defende igualdade de tratamento de acordo com as necessidades. Williams conecta de maneira bastante plausível o respeito pelas pessoas e o tratamento igual com base numa certa humanidade comum, que dá origem a afirmações morais através de características humanas muito óbvias, como por exemplo o que eu acabei de dizer, o sentimento de dor e o desejo de afeição. Necessidades médicas estão ligadas a essas características humanas. Ainda nessas características, o fato de uma pessoa ser negra ou não, por si só, é irrelevante para avaliarmos como essa pessoa deve ser tratada em relação ao seu bem-estar. Por isso, a escolha da analogia com os barbeiros racistas. E o professor ainda alega que, segundo essa lógica, médicos que não atendam quem não pode pagar são tão racistas quanto os barbeiros do exemplo. Gente, então, segundo esse pensamento que faz parte, é comum a muitos grupos libertários, a gente pode pensar lá no bom samaritano. Bom, o bom samaritano, encontrando duas pessoas precisando de ajuda, deveria ajudar aquele que pode pagar, e não aquele mais necessitado. E para finalizar, um outro autor que é frequentemente utilizado por libertários, embora não seja libertário, Hayek, também vai tentar justificar isso da sua maneira. Ele fala numa ordem espontânea que, segundo ele, gera resultados ótimos. Para provar isso, ele faz uma analogia com a teoria da evolução de Charles Darwin. Só que, gente, a teoria da evolução se baseia num robusto arcabouço empírico, enquanto que a tese de Hayek se baseia num insight que apenas sugere a teoria, mas que não a prova. Dessa maneira, só podemos concluir que não há razão para crer
que um princípio ético intuitivo possa ser, primeiro, único e, segundo, possa ser imposto a todos de maneira imperativa. Então, ok, moçada? Assim, chegamos ao fim da série sobre esse livro aqui. Eu sugiro que você leia. Muita gente aqui embaixo nos comentários está questionando tudo isso e dizendo que eu não interpretei o livro. Então, esse livro eu já conferi, ele está na internet. Leia. É só procurar e tirar as próprias conclusões. Eu acredito muito que o professor Haworth foi muito didático e muito preciso nas suas críticas. A questão é que os libertários do Brasil não admitem e não entendem a profundidade desse debate. Pelo menos esses que estão aqui na internet jogando confete pra torcida. Tá ok, moçada? Quem gostou, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações e, como sempre, gente, todo o conteúdo do Saia da Matrix é um oferecimento dos nossos mecenas, que são as pessoas que gentilmente ajudam lá nas nossas plataformas de apoio. É muito importante e é uma medida muito socialista. Não há nada mais socialista do que ajudar canais de esquerda a difundir informação aqui na internet. A direita tem sempre os seus patrocinadores, porque o mercado precisa de propagandistas. Agora, a classe trabalhadora depende uns dos outros. Então, R$1, R$2, aquilo que é pouco para você, é muito para manter no ar uma mídia de esquerda independente aqui na internet. Então, vai estar aqui na descrição o nosso site. E lá você encontra todas as plataformas para apoiar o Saia da Matrix e assim ajudar o canal a se manter no ar. Valeu, moçada. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.